Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos juntos no Manhã Viva. Não é a Renatinha. Ela está no seu período de descanso merecido. Nesse período eu estarei aqui, Patrícia Mendes, junto com você. Um grande desafio que Deus me dá, mas na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Estaremos juntos vivendo essa manhã abençoada, iniciando essa manhã junto com você. Que bom estarmos juntos. Você sabia que hoje é dia do homem? Parabéns para todos os homens. Nós vamos juntos mergulhar nesse universo masculino. Vamos conhecer aí as diferenças, né, entre o homem e a mulher e o cérebro do homem e da mulher. Você sabia que tem diferença? Não? Daqui a pouquinho o neurocirurgião Arthur Ribeiro vai estar falando para a gente, explicando mais. Mas o homem não é apenas físico, corpo, ele também é espiritualidade. Sobre isso, Sandra Quejada, o Fagner Mendonça, membros da Canção Nova, estarão aqui falando também. E você conhece algum homem que precisa daquele up, aquele tapa no visual? Então hoje nós teremos aqui um corte ao vivo de cabelo e esse mesmo barbeiro vai estar falando pra gente os cuidados que você, homem, deve ter com a barba. Você já sabe os cuidados? Então daqui a pouquinho você vai se aprofundar nesse universo masculino. Vamos juntos com a graça de Deus, porque o Manhã Viva está apenas começando. Bom dia, muito bom dia para você que está aí assistindo agora o Manhã Viva. Estamos juntos, vamos viver esse momento especial na presença de Deus. Eu já quero começar, olha, com o livro da Luzia Santiago, Comece Bem o Seu Dia. Aliás, eu apresento pela rádio 96.3 FM o programa Comece Bem o Seu Dia todas as manhãs, de 6h30 às 7 da manhã. E eu quero partilhar com você um trecho desse livro. Para a gente começar bem, vamos lá? Não há vitória sem Deus. Revestivos da armadura de Deus. Olha só, estamos em comunhão com o PHN, não é? Efésios 6, versículo 11. A nossa vida cristã é um combate, uma batalha contra inimigos aguerridos e perigosos. O inimigo de Deus não nos dá trégua. O nosso dia é feito de desafios e lutas, mas não lutamos sozinhos. Conosco está o Senhor, que nos instrui e defende. As armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. É preciso enfrentar a luta, por isso entremos em combate de oração, pois ela é o auxílio dos aliados de Deus. A única maneira de sairmos vitoriosos de qualquer empreendimento é por meio dela, da oração. A oração exige luta, garra e perseverança. É um combate direto com o poder das trevas, o qual constantemente arma ciladas para não perseverarmos na vida cristã nem na confiança em Deus. Coloquemos em prática a ordem do Senhor e vivamos este dia na alegria e na paz, como a Virgem Maria. Vamos rezar juntos com ela? A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Lucas capítulo 1, versículo 47 a 49. Senhor, conceda-nos o Espírito Santo, para que possamos enfrentar as lutas deste dia sem vacilar nem temer. Diga junto comigo, Jesus, eu confio em vós. E consagrando esse tempo que eu vou estar aqui com você também, a Nossa Senhora de Fátima. Foi ela quem tudo fez e tudo faz na Canção Nova. Por isso eu quero rezar junto com você essa Ave Maria. Reza comigo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher toda a equipe aqui do Manhã Viva e quero, junto com você, celebrar então o Dia do Homem. Talvez algumas mulheres aí possam pensar, mas por que Dia do Homem?
Esse dia foi pensado aqui no Brasil dia 15, né, de julho, mas em outros países, dia 19 de novembro é celebrado o Dia do Homem. Entre tantos motivos, para recordar o homem que ele precisa cuidar mais do seu corpo e também da sua mente, não é? Você conhece algum homem que tem dificuldade de ir ao médico? Conhece? Aquele homem que às vezes precisa ir arrastado para uma consulta? Olha, meu pai é aquele que minha mãe precisa marcar consulta e precisa ir junto com ele no médico, não é? Então essas são algumas diferenças entre homem e mulher. Mulher não tem tanta dificuldade para ir ao médico, né? O homem já tem. Mas por que serão essas diferenças? Você sabia que o cérebro do homem também é diferente do cérebro da mulher? Quem vai explicar isso para nós é o neurocirurgião Arthur Ribeiro, que eu quero acolher com muito carinho nessa manhã. Seja muito bem-vindo, bom dia, pode se assentar. Nós vamos agora com esse bate-papo e eu já disse, né, convida aí todo mundo que está aí na sintonia, principalmente os homens. Eu sei que geralmente as mulheres assistem Manhã Viva, mas hoje o programa todo é especial para você, homem, tá bom? Doutor Arthur, seja bem-vindo. Já explica pra gente, é verdade que tem diferença do cérebro masculino e feminino? Então, Patrícia, bom, primeiramente me sinto muito honrado de estar aqui na Canção Nova. Sempre acompanhei bastante Canção Nova. Na minha casa, minha mãe o tempo todo acompanhava. Você é de então, onde? eu sou nascido em Belém do Pará e estou em São Paulo há muito tempo. Mas minha mãe está em Brasília agora assistindo certamente Qual o lá. nome da mãe? Vera Lúcia. Eu mando um beijo para ela. Vera Lúcia. Deus abençoe, viu? Olha que honra, né, ter seu filho aqui. Ela deve estar vibrando lá agora. Ah, certamente. Então, enfim, muito se falou, tem um monte de mitos e alguns mitos baseados em verdades também sobre a diferença estrutural do cérebro de homem e das mulheres. Quanto a essa diferença estrutural, anatômica, eu preciso dizer para você que é muito pouca. Existe mesmo alguns setores cerebrais, por exemplo, no lóbulo parietal inferior direito, que fica mais ou menos nessa porção da cabeça, que no homem é um pouquinho mais, tem um volume um pouquinho maior, já da mulher existe regiões da linguagem, que é a região de Broca e de Wernicke, do lado esquerdo, que é um pouquinho mais volumosa, e isso tem alguma explicação no nosso passado antropológico, no que cada um fazia no homem das cavernas, o que o homem saía mais para caçar e precisava de orientação espacial maior, precisava de reatividade e às vezes até agressividade para caçar, e isso é feito nessa parte que eu falei para você. Estratégia, né? De estratégia, de orientação espacial e de reação agressiva. Já a mulher precisava mais de um convívio social, de convencimento, de empatia, e acabou que realmente hoje em dia a gente percebe, em média, uma predisposição maior para o homem ter esse sentido de orientação espacial e também uma resposta de agressividade maior, e a mulher ter, como que eu posso falar? A mulher ser muito mais propensa a ter linguagem, a ter compreensão e saber se expor, falar em público. Então, isso tem uma concordância na parte estrutural, que na mulher há diferenças, e tem uma concordância na parte antropológica também. Mas a gente está falando de uma média, e a gente está falando assim, não estamos aqui dizendo que o homem sabe fazer isso melhor do que a mulher, ou que a mulher sabe fazer aquilo. O convívio social, as experiências, as demandas, isso vão influenciar o que você vai fazer de melhor ou de pior. Mas, num contexto geral, numa média, realmente o homem está um pouquinho mais adaptado a senso espacial, a estratégia e a agressividade, e a mulher está muito mais adaptada à linguagem, à exposição verbal. Já quero falar mais sobre esse senso de espaço, direção, né? Porque aí muito se fala, até se brinca, algumas piadas, né? Que mulher tem dificuldade, direito, esquerdo, para estacionar, tudo mais. Já o doutor Arthur vai se aprofundar nisso. Eu queria que o senhor falasse agora sobre testosterona. Qual o papel da testosterona no organismo masculino? Perfeito.
Assim, testosterona, como todo hormônio, né? O que vai ser o hormônio? Vai ser basicamente uma proteína, uma substância produzida pelo organismo, jogado no sangue, que vai ter um efeito em vários tecidos. No caso específico da testosterona, tem uma série de centenas, talvez, de funções. As principais dela no início da vida é dar os caracteres sexuais, tanto primários, como, por exemplo, para a formação das gônadas, né, dos testículos do homem, e de dar, ao longo da vida, os caracteres secundários, como pelos no corpo, a voz diferente, um gânio muscular. Porém, no cérebro, a abordagem da testosterona no cérebro, ela vai ter muito a ver com uma parte do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. É o que os livros antigos chamavam de cérebro emocional. Uma série de estruturas no cérebro cujo o principal componente é a amígdala, ou o corpo amidaloide, que vai reagir muito à testosterona, principalmente na parte da agressividade, que a gente conversou mais há pouco. Essa agressividade, que no tempo dos homens das cavernas era uma coisa necessária, hoje ela é adaptada para uma competitividade, uma maior competitividade no mercado de trabalho, coisa assim. Então, é como se a testosterona ativando, sendo recebida e ativando a amígdala cerebral, que é uma estrutura no lobo temporal cerebral, é como se ela predispusesse o homem a ser mais competitivo, mais agressivo e menos empático, pelo menos do ponto de vista emocional, a ser mais objetivo e sofrer um pouco menos com o caminho que ele traçou. E esse senso do homem mesmo, assim, de direção, de espaço, tem a ver com a testosterona? Então, tem a ver mais com aquilo que a gente falou no início. Você percebe que eu tomo muito cuidado na hora de falar para não rotular. Sim. Porque o que a gente está falando aqui, durante muito tempo no século passado, foi tido até como é que eu posso te dizer? Foi interpretado como uma maneira pejorativa em relação à mulher, você entende? Então, assim, o homem, o lóbulo parietal, o lóbulo inferior parietal, do lado direito, que no homem é um pouco mais desenvolvido que na mulher, ele te dá, sim, um senso maior de espaço, um senso melhor de espaço, de percepção de movimentos em rotação, de sentido direita e esquerda. E isso a gente percebe numa média populacional, a gente observa isso um pouco mais nos homens do que nas mulheres. Mas isso não quer dizer que uma mulher não saiba dirigir, mesmo que não porque saiba existem estacionar. mulheres que dirigem muito bem, inclusive de maneira profissional, caminhoneiro, motorista de ônibus. E essas mulheres até usam outras características dela para influenciar numa melhor maneira de direção, como empatia, direção defensiva. Então, assim, no fim das contas, o contexto social vai moldando essas características potenciais. De maneira que, mesmo com essas pequenas diferenças cerebrais, e mesmo como, por exemplo, quando já foi provado que, em média, as mulheres têm um pouco menos de neurônios, em torno de 5 a 10% de neurônios, o QI, todas as vezes que foram testados, o QI entre homem e mulher sempre dá o mesmo. Então, assim, são características diferentes, mas não são características de inferioridade ou de superioridade. Então, voltando à sua pergunta, realmente o homem, por ter um lóbulo parietal inferior um pouquinho mais desenvolvido, e isso gerar uma noção espacial, em tese, melhor, ele vai conseguir fazer essas coisas que os jargões populares consagram, de que estaciona melhor, que isso, que aquilo. O resto é um pouco de aumento. Sim. Você falou também desse lado direito do cérebro. Então, explica para quem está em casa agora, realmente, como funciona o cérebro, né? Tem o lado direito e esquerdo, mas como que funciona? Exato. É assim, de maneira bastante simples, a motricidade, ou seja, a parte de movimento do corpo,
O movimento do corpo do lado direito é comandado pelo lado esquerdo do cérebro, o movimento do lado esquerdo é comandado pelo direito. A gente chama que a motricidade é cruzada em uma estrutura no tronco encefálico. Por isso que quando você vê casos de AVC que paralisa o lado esquerdo, você vai ver a lesão cerebral é do lado contralateral e vice-versa. Porém, existem algumas funções que a gente chama de funções cognitivas, que são funções superiores, que nos diferenciam de animais inferiores, como linguagem, memória, uma coisa que a gente chama de praxis, que é as habilidades que a gente aprende ao longo da vida, como vestir-se, alimentar-se. Uma criança não sabe amarrar o cadastro, o adulto sabe, isso a gente chama de praxis. Várias dessas funções, inclusive orientação direita-esquerda, elas são diferentes, elas não são iguais, como na motricidade, que tem todas de um lado e todas de outro. Por exemplo, o lado esquerdo ele está muito associado à linguagem, que é o lado que é um pouquinho mais avantajado, vamos colocar assim, nas mulheres. Então, a linguagem, a área cerebral, a área cortical da linguagem, fica basicamente do lado esquerdo do hemisfério. Isso é muito verdade para os homens e para as mulheres. Porém, tem estudos recentes que estão mostrando que a mulher desenvolve tanto essa parte da linguagem. Quando eu falo linguagem, não é só linguagem expressada, e sim a compreensão e a expressão. Então, a mulher desenvolve tanto que sinapses entre os dois hemisférios se formam, coisa que dificilmente acontece nos hemisférios dos homens, que utilizam só o lado esquerdo, que já é menos desenvolvido para a linguagem. Então, há diferença entre hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito, principalmente no que tange as funções cognitivas, essas partes superiores aí de pensamento, como linguagem, memória, praxis, orientação espacial. Já o hemisfério do lado direito é aquele hemisfério mais pragmático, que é o mais avantajado nos homens, que vai dar um direcionamento espacial, direita-esquerda, mais adequado. Eu quero convidar você que está em casa a participar com a gente também através do Instagram. Você pode fazer perguntas também para o Dr. Arthur. Nós vamos ter daqui a pouquinho aqui o Sandro Arquejada falando da parte espiritual do homem, @Manhã Viva. Faça a sua pergunta, o seu comentário aí, faça a sua participação. Tanto você que é mulher, quanto você que é homem, tá? Doutor, eu até ouvi já falar algumas vezes, né? Pode ser mito, agora o senhor vai esclarecer, que se você fizer bastante coisas com o lado esquerdo, você vai desenvolver o seu lado direito do cérebro. Isso é real ou não? Então, isso é muito real. O que acontece é que a gente usa bem menos dos neurônios que nascemos com eles. A gente nasce com mais ou menos entre 80 e 90 bilhões de neurônios. E a gente, ao longo da vida, se treinar bastante, vai usar perto de 10% disso. Então, existe como é que a gente pode falar? Existe uma gama de neurônios, existe um contingenciamento neuronal que a gente vai viver, vai morrer e não vai usar. Se você começar a fazer atividades que façam com que esses neurônios sejam utilizados, e isso a gente chama de recrutamento neuronal, certamente você vai ficar mais hábil, aquilo vai se tornar mais fácil. Não só pelo aprendizado, não só pela automatização do movimento, que isso tem bastante a ver com a medula e não com o cérebro, mas você vai sim recrutar novos neurônios. Isso, Patrícia, é fundamental para as pessoas que têm alguma doença, como AVC, como trauma, que houve lesão neuronal, morreu aqueles neurônios. Aquilo ali, hoje, em 2019, a gente ainda não consegue fazer aqueles neurônios reviverem, mas a gente consegue sim fazer recrutamento neuronal da periferia daquela área que foi lesada, para que aquela pessoa tenha adaptação e volte a ter qualidade de vida. Isso aí é fundamental. O pessoal da fisioterapia trabalha bastante com recrutamento neuronal. Nosso corpo é maravilhoso, demais, né? A criação de Deus é maravilhosa. Agora, vamos prestar atenção, porque a gente vai ver um psicólogo, ele é membro da comunidade, Daniel Machado, falando sobre a crise da masculinidade. Quando nós falamos da crise da masculinidade, nós podemos falar de vários aspectos dessa crise. Um deles é que nós vemos as estatísticas em relação a essas feridas na alma masculina. Por exemplo, os homens dominam as estatísticas relacionadas a suicídios, a mortes violentas,
a vício em drogas, problemas relacionados a divórcios, nos relacionamentos, na conjugalidade. Nas escolas, 80% dos alunos que têm problemas com professores, problemas de aprendizagem, são garotos. Então, nós podemos perguntar, existe sim alguma coisa acontecendo com os homens atualmente? Alguns psicólogos relacionam a crise da masculinidade, às próprias mudanças que vêm acontecendo nas últimas décadas, né? Por exemplo, antigamente o homem ele tinha um papel bem definido na sociedade, a gente até falava assim, esse é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Hoje isso está sendo colocado em xeque. Então o homem se pergunta qual é o seu lugar. Por exemplo, o homem ele tinha antigamente essa questão de ser provedor do lar, não é mesmo? E agora não, agora a mulher também trabalha, a mulher também é provedora do lar, a mulher também está ali, né, fazendo muitas vezes até uma função, vamos dizer, dupla. E o homem, né, ele se pergunta, qual é o meu papel na família? Qual é o meu papel no trabalho? Um outro aspecto também da crise, que nós podemos chamar da crise da masculinidade, é que o homem ele perdeu, que alguns psicólogos falam, um certo contato com a natureza, sua natureza masculina. Esse aspecto da natureza masculina era até uma questão que era passada de pai para filho, por exemplo, né? E essa transformação vem acontecendo desde a Revolução Industrial, que os homens saíram desse contato uns com os outros e passaram a ser colocados nos escritórios, nas grandes indústrias. Ou seja, nós falamos também de uma crise da identidade masculina, né? Nas tribos, por exemplo, existia muito antigamente essa questão do ritual de passagem que colocava o homem, inseria o homem na sua condição de masculinidade, ou seja, o homem ele era ensinado a caçar, o homem era ensinado a buscar sua presa, o homem era ensinado a ter responsabilidade sobre aquela tribo. E hoje se perdeu um pouco esse elo, né, do homem que forma o outro homem, do homem que está ali ensinando como ser homem. Se nós formos pensar a mulher ela tem, inclusive no seu próprio corpo, mensalmente, um aspecto que diz que ela é mulher. O homem não. O homem ele precisa de alguém de fora, o homem precisa de um outro que venha de fora e venha dizer que ele é homem, né? Que ele tem responsabilidade, que ele tem que ter certas posturas nesse sentido. Então, eu acredito que um aspecto muito interessante que se perdeu na masculinidade foi esse elo com a própria natureza masculina que é passada. Ou seja, existe um psicólogo, inclusive, chamado Robert Bly, que ele fala que somente um homem ele pode formar um outro homem. É óbvio que aí muitas pessoas podem se perguntar, mas espera aí, e hoje esses homens que abandonam suas mulheres e as mães solteiras, como fazer para que esses meninos, vamos dizer assim, cresçam com uma masculinidade mais saudável? Ou seja, é importante que o homem ele tenha um outro referencial masculino, um homem que introduza o outro homem na masculinidade. E isso precisa ser feito desde a mais tenra idade, né? Desde a infância, esses meninos eles precisam ter referências masculinas para que ele tenha também, na vida adulta, uma masculinidade saudável. Mesmo. Vamos nos aprofundar sobre isso daqui a pouquinho. Sandro Arquejada já está aqui, ele vai já comentar conosco. Esse mentor que o homem precisa, não é? Ali desde pequeno, desde criança. Mas, doutor Arthur, eu quero saber do senhor, é verdade que a mulher, ela tem uma tolerância maior à dor? Isso realmente é uma coisa que é de conhecimento público que a gente não acha um correspondente científico. Existem, sim, várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, que tendem a suportar melhor a dor. A gente volta para a antropologia e a mulher é mais acostumada a sofrer biologicamente, quer seja pelas regras menstruais, quer seja pelo parto, quer seja por cuidado, que sempre foi o papel da mulher no passado de cuidar mais de filho, de estar exposta enfim, a uma série de coisas nesse dia a dia. Então,
acaba que ela é, como que a gente pode falar, mais acostumada, mas não há cientificamente algo que diga, ó, o limiar da dor da mulher, de uma maneira geral, é maior do que o limiar da dor do homem de uma maneira geral. Eu estava rindo aqui porque as mulheres têm certeza que concordam comigo, né? Apesar que a maioria é homem aqui hoje, mas que nós mulheres suportamos maior dor, né? A gente não consegue nem imaginar, os homens não conseguem imaginar eles tendo um filho, né, gente? Então... Eu vou te falar que nos hospitais a gente percebe um pouco isso. Homem é mais difícil de deixar... Pegou uma gripe, já está ali na cama, não é? A hora da verdade é a hora da agulha. Não é? Normalmente o homem dá mais trabalho na hora da agulha. Tá, então vamos aguardar a resposta científica, mas a gente já sabe qual é a resposta, né? Eu quero acolher com muito carinho, Sandro, seja bem-vindo, meu irmão de comunidade. Bom dia. Obrigado pelo convite, doutor. Bem-vindo. Bom dia. Sandro, fala pra gente, né? Realmente a masculinidade, ela é uma conquista? Sim, ela é uma conquista, né? O caminho espiritual, ele não pode estar desvinculado do caminho humano. O doutor trouxe aqui, o Daniel trouxe também, né? Então, e a gente percebe realmente que, até na Sagrada Escritura, Jesus que tinha José como pai, que ensinou um ofício ali para ele, e naquele ofício, né, você vê que ele vai compreendendo as coisas da vida através do pai, do seu pai José. Jesus vai contar depois algumas parábolas, alguns contos para ensinar os seus discípulos, ensinar, né, todos nós até hoje. Você vê que ele usa de elementos da natureza que eram próprios ali de Nazaré, dali próprio deles ali, né, os lírios dos campos, dos pássaros. Provavelmente ele aprendeu aquilo ali com seu pai José. Sandro, quanto tempo você tem de comunidade? 14 anos, graças a Deus. 14 anos. Ele é pai, não é? Sim. Pai de menina, duas filhas, outra vai nascer como é cesárea, então tá marcado, né? Segunda-feira que vem, dia 22, né? Mas eu já sou pai da Isabela também, da Raquel, que tem 4 anos, e da Isabela, que vai nascer. E é escritor também, né? Tem 5 livros? 6 livros, graças a Deus. 6 livros já, graças a Deus. Então, o Sandro também está aqui para partilhar, porque o homem, ele não é só hormônios, não é? Ele tem também uma missão dentro do projeto de Deus. Aliás, o tema hoje do Manhã Viva é esse, né? O homem no projeto de Deus. Então, traz para a gente também, né, dentro da sua realidade, das experiências que você tem com os homens, estudando nessa área, qual o papel do homem? O homem que é chamado mesmo por Deus a também formar um outro homem ali através do seu filho. Qual a dica, qual a orientação que você dá aos pais? Olha, Jesus, que veio a esse mundo, né, se encarnou como ser humano, ele se encarnou pelo sexo masculino. Né? Por quê? Ele veio mostrar o rosto invisível do Deus que é Pai. Ele nos revelou, né, que Deus é Pai. E embora, assim, é claro que a plenitude do ser masculino, ele está na paternidade. Quem disse isso foi São João Paulo II na Teologia do Corpo. Assim como a plenitude do feminino está na maternidade. E por isso você passa, né, pelo matrimônio, você passa pelo outro sexo também, que é muito importante. Mas a plenitude está na paternidade. Jesus veio revelar Deus que é Pai. É uma grande graça a gente poder, para a gente compreender o homem, a gente tem que olhar um pouquinho a mulher também, né? Então, vamos dizer assim, vocês mulheres, né? Vamos falar no geral, tudo aquilo que vocês vão fazer passa pelo coração de vocês, né? Por exemplo, vai levar um filho no dentista, o que você, Patrícia, está preocupada? Se ele vai sentir dor, qual que é a expectativa dele? O que a gente, homem, está preocupado? Que hora que eu tenho que pegar ele, qual caminho que eu vou fazer, já ligo o GPS, quanto que vai custar a consulta. Você vê que é uma coisa muito mais prática, é uma coisa muito mais ali, exatamente, da tarefa objetiva. A mulher é muito coração. E aí a gente percebe que no desenvolvimento de uma criança, o que é muito importante ter as duas figuras. Por quê? Porque Deus é amor materno e Deus é amor paterno. É um grande erro quando a gente vê as pessoas falando assim, olha, o amor que mais próximo a gente tem do amor de Deus é o amor materno.
Eu compreendo isso, porque a gente está num contexto hoje, o Daniel trouxe, o doutor trouxe, talvez nós homens, nós estejamos em débito com a sociedade, com os nossos filhos. Por quê? Porque tanta realidade, porque nos é ensinado que sexo é de qualquer jeito, e aí não se assume responsabilidade. Então tem sido passada essa temática assim, para o homem. O homem tem absorvido isso, mas não é bem assim, né? Então, talvez a sociedade ela compreenda realmente aquele amor de mãe. O que é o amor de mãe? É o amor entranhado. E a primeira fase do desenvolvimento de um ser humano é realmente receber o amor dentro da sua casa. De que forma? Em abraço, em beijo, em acolhida, né? Até quando a criança faz alguma coisa errada, você dá uma acolhida para ele em vez de castigá-lo. Isso é o mais correto. Então, na primeira fase de reconhecer o amor, está o amor materno. Depois, a hora que esse filho vai virando adolescente, já desde o doutor está aqui, ele vai confirmar isso para mim. Desde os 2 anos e meio de idade, mais ou menos, começa um processo que o menino ele precisa se afastar um pouco do universo da mãe. E aí que entra a figura do pai. Mas isso acontece bastante lá na adolescência, quando ele está aprendendo a ser gente, aprendendo a lidar com o mundo, né? Então, é o pai que vai introduzi-lo nas tarefas. Então, segura aí que daqui a pouquinho eu quero entrar nessa adolescência, né? Tá, porque joia. tem muita mãe acompanhando também. E nós, mães, precisamos entender mais aí qual é o papel do pai e dar o espaço para o pai entrar também, não é verdade? Quero agradecer de coração o doutor Arthur Ribeiro. Muito obrigada por esclarecer, por vir enriquecer hoje aqui o Manhã Viva, viu? Obrigada por sua presença. Eu agradeço demais, foi uma honra. E olha, eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, e dizer, se você ainda não é sócio da Canção Nova, e se você é sócio pelo boleto bancário, você também tem a opção do cartão de crédito. Isso mesmo, você pode também nos ajudar. É como se fosse ali os cartões que você usa. Você vai receber uma fatura com o valor que você vai contribuir através do cartão de crédito. É uma forma bem segura, bem prática de você ajudar, de você garantir a sua contribuição para a Canção Nova. Para mais informações, você pode ligar para a gente, esse número também é o WhatsApp, tá bom? 12 31 86 2600. Ou também acesse clube.cançãonova.com. Nós vamos aí para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para se aprofundar aí nesse universo masculino junto com você. Bom dia, estamos de volta com Manhã Viva, hoje falando sobre o homem no projeto de Deus. Já tivemos aqui a presença de um neurocirurgião, falando como que funciona o cérebro masculino e feminino, as diferenças, mas as riquezas que há entre nós. Estamos com o Sandro Arquejada, membro da comunidade Canção Nova. Daqui a pouquinho tem mais participações especiais aqui. E quero convidar você a participar conosco também através do Instagram, @manhãviva, tá bom? E olha, agora a gente quer ir direto lá para São Paulo, falar com o nosso repórter André Cunha, porque está acontecendo a Expo Católica e hoje é o último dia dessa que é a maior feira de livros e produtos católicos da América Latina. Bem-vindo, André. Bom dia. Oi, Patrícia, bom dia a todos que acompanham o Manhã Viva, sempre uma alegria participar desse programa tão especial da programação da Canção Nova. Como você disse, eu estou aqui na Expo Católica 2019, um evento que começou na sexta-feira passada, na parte da manhã e vai até a tarde de hoje, um evento muito especial, a maior feira de artigos religiosos, artigos e serviços religiosos da América Latina. Cerca de 10 mil pessoas passaram por aqui nesses 3 dias de evento, um grande número de sacerdotes e um grande número de agentes de pastoral. Na sexta eu conversava com o Fábio Castro, ele é um dos responsáveis pela organização aqui da feira, e ele destacava a qualidade dos materiais. E eu queria mostrar para vocês, olha a beleza desse Cristo ressuscitado, chama muito a atenção pelo tamanho real, né? Uma belíssima imagem de Jesus ressuscitado, um dos produtos disponíveis aqui na feira, na Expo Católica 2019. Como eu disse, é uma feira especial, aliás, uma feira que contou com a participação de muitos sacerdotes e hoje tem a participação especial desses padres. Afinal de contas, segunda-feira é um dia que geralmente os padres folgam, né? Então, dia de descanso dos padres. E hoje, então, um dia especial dedicado a eles, esperado então um número expressivo de sacerdotes. É por isso que eu converso agora com o padre Jean. Padre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bem?
Obrigado, padre, pela sua participação. Bom, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: essa diversidade de segmentos aqui da feira, isso facilita o trabalho de vocês como pastor, agentes de pastoral? Sim, meu querido, sendo a maior feira da América Latina, né? Então, num único lugar nós encontramos uma grande variedade de produtos, sejam eles desde mobiliário, litúrgicos, livros, então é uma grande variedade, né? Então, num único lugar nós encontramos muitas coisas que são importantes para a nossa vida como religiosos e para a vida do povo também, né? O senhor, como padre, observa essa melhora na qualidade? Realmente nós crescemos nesse sentido? Sim, conforme as edições, né, da Expo Católica, a gente vê o zelo que eles têm, né, a trazer para nós produtos de qualidade. Né, as imagens são muito bem feitas, os paramentos, os mobiliários, novidades em livros e assim por diante. Então, o carinho e o zelo é expressado também dessa forma. Então, a gente consegue ver que esse zelo, esse amor, esse carinho pela igreja e pelo povo de Deus, que deve ser também expressado através dos objetos, que são sinais, né, visíveis do amor de Deus por nós, nós conseguimos enxergar aqui. Então, nessa qualidade dos produtos e assim por diante. Obrigado, viu, padre, pela participação. Bom, é isso, Patrícia. A feira hoje, como eu disse, vai até o final da tarde. À tarde tem shows aqui na feira, inclusive o Dunga estará aqui na parte da tarde também. Com você. Muito obrigada, André, por essas informações, não é? Então aproveite, você que pode aí de São Paulo e região, tá bom? Sandro, vamos então concluir aquele pensamento, não é? Bem concretamente, para quem está agora acompanhando, quem ligou agora, a gente está falando sobre o homem no projeto de Deus, e a gente estava falando aqui nessa questão da crise da masculinidade, que foi trazida já anteriormente pelo psicólogo Daniel Machado, a importância de se ter um mentor, o pai mesmo, na presença das crianças, dos meninos, não é? Para lembrar que eles são homens, não é? Então fala para a gente, principalmente na questão da adolescência, como que o pai pode motivar esse menino? Você vê que Jesus contou a parábola do filho pródigo, né? Era um jovem, era o mais novo. Ali foi meio que estratégico. Por quê? Porque Jesus, sabendo da humanidade, né? Ele sabe que na adolescência, o jovem, ele, né, a sua psicologia, tudo ali, vai querer romper com a casa dos seus pais. Por quê? Porque ele precisa conhecer o mundo. Né? Então, por isso também a parábola do filho pródigo parece estar mais ou menos nessa situação. E nesse rompimento, ele vai conhecer o mundo, ele vai conhecer aquilo que é fora de casa. Lembra que eu falei da mãe, amor entranhado? Tem tudo a ver com casa, para dentro, ali, tu está vivendo ali dentro. Agora ele vai viver fora, ele vai se envolver com amizades, ele vai projetar uma faculdade, ele vai projetar a sua vida fora de casa. E aí ele precisa estar muito imbuído dos valores. E que jeito que ele aprendeu esses valores? Exatamente naquelas brincadeiras, preferencialmente com o pai. Por exemplo, você não vê uma mãe colocando o filho em cima do guarda-roupa e falando, pula aqui. Né? Não mesmo. Você vê o pai fazer uma coisa dessa. Né? Geralmente, quando o pai é presente, quem ensina a andar de bicicleta? Por quê? Porque quer tirar a rodinha. Eu estou assim, a minha filha com 4 anos, eu estou doido para tirar a rodinha dela e a mãe não quer. Por quê? Porque a mãe é proteção. Né? A mãe é acolhida, o pai vai, vive, seja a plenitude daquilo que você pode ser. Né? E o amor de Deus, o Deus que é pai, ele tem essas duas faces. Né? Aí eu penso, por que Jesus veio revelar Deus como pai? Não como mãe, exatamente porque, não que o amor paterno seja melhor que o materno, não, a criança ela precisa dos dois, o ser humano ele precisa dos dois, mas quando chega nesse estágio do pai, né, desse amor paterno que dá estímulo e solicitude, vai, né, na hora certa, vai, empurra, vai, sai do ninho. A hora certa também de dizer assim, olha, eu acredito em você, você consegue, vai, eu estou aqui atrás de você, te dando esse respaldo. Então, é um amor paterno. Então, você vê que quando chega nesse estágio, né, o amor se faz completo. Até um amor de Deus também, que ele tanto é o amor, né, tanto completo, que ele quis nos criar também para dividir aquele amor. Então, nós compreendemos o amor dessa forma. Primeiro, nós somos preenchidos por ele e depois de preenchidos, nós queremos também evangelizar, nós queremos divulgar. Então, é a questão do sair para fora. Né? Então, o pai é esse na sociedade, o pai é esse que forma, que lança.
exatamente. E eu quero acolher agora o meu outro irmão de comunidade, o Fagner Mendonça, né? Deus o lançou aqui na Canção Nova. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. E hoje, falando de barba, né? Ele também vai partilhar um pouquinho dessa experiência. Fagner, você também é filho, você também deve ter vivido essa experiência também com seu pai. Sim. Mas eu gostaria de saber de vocês dois, como missionários da Canção Nova, não é? Como ser esse homem segundo o coração de Deus? Eu acho que o primeiro ponto é ter a coragem e a liberdade, né, de se submeter à vontade de Deus, né? Porque, como o Sandro ia falando, como o doutor que estava aqui agora, ele ia falando, né, que o homem é aquele que calcula, é aquele que é a razão, é objetivo, tem aquela noção do espaço. Então, o homem ele tem essa tendência de calcular e de racionalizar tudo, né? De levar para a razão. Então, acho que o primeiro ponto para ser um homem segundo o coração de Deus é essa capacidade de se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é um mistério. Se a gente for querer ficar tentando calcular, tentar compreender, a gente paralisa. Então, eu tenho como exemplo São José, né? Que foi aquele que concretamente expressou essa grande verdade, né? Dessa submissão à vontade de Deus. Porque ele poderia ali se revoltar, né? Paralisar nos cálculos, né? Mas Nossa Senhora engravidou de um filho que não era dele, e ele que não tinha tido nenhuma relação com ela, todo o contexto daquela época, né? Então ele teria todos os motivos para não assumir aquela situação, todo aquele contexto. Mas, vendo que era a vontade de Deus, se submeteu à vontade de Deus, e assim foi esse grande homem, segundo o coração de Deus, que para mim é exemplo, é referência. Então, o homem precisa de referências, né? Masculinas. Graças a Deus, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, quantas referências, como você já falou, né? Deus Pai, né? Esse Pai de amor, de misericórdia, mas que nos lança, que não nos prende, né? Sempre permite desafios para que a gente cresça também. Jesus, né? São José e tantos outros santos também, né? Que a gente poderia citar vários homens santos também aqui, que pode ajudar você, homem, a viver a sua masculinidade também. Sandra, esses dias você escreveu um artigo, a vida do homem precisa ser uma aventura, né? Sim. Fala pra gente que aventura é essa. O homem, ele precisa, como a gente disse, né, ele precisa o tempo todo autenticar o seu coração, aquilo que ele intui dentro de si, fora de si. Lembra que no começo da entrevista que eu falei que a mulher é o contrário, ela lê o mundo, né, a situação do dentista levar o filho, ela lê o mundo e ela traz para o seu coração. O homem é o contrário, ele olha para dentro de si e ele vai testar, autenticar se aquilo é fora ali, né, realmente ele tem capacidade para viver aquilo. Então você vê que o homem ele precisa de uma aventura. O homem ele precisa se lançar. Você tem o Juan e você tem a Esther. Você vê como que o tempo todo o Juan ele quer se lançar, ele quer algo novo, ele está querendo competir. Então o homem, quando ele olha para dentro de si, né, a primeira coisa que ele vai reconhecer é a força. Até o doutor estava falando aqui da questão da testosterona, tudo. A natureza do homem já traz aquilo. Mas muito mais do que isso. O homem o tempo todo ele tenta autenticar a sua força. Você vê os rapazes longe do mundo de Deus assim, bebendo e coloca várias garrafas de cerveja ali. Para quê? Para mostrar que eles são fortes. Você vê os meninos competindo, desde criancinha competindo, quem que joga a pedra mais longe, quem que isso, quem que aquilo, né? O tempo todo é competição. Eu perguntava nos bastidores aqui do cabeleireiro, graças a Deus vai... Porque, olha, vamos dizer, hoje está na moda, né? Esse corte de cabelo assim, a barba assim. O que isso aqui significa? Força, né? Mas a força do homem, ela não está no seu corpo musculoso, no seu poder de conquista, no dinheiro que ele consegue ter para ser provedor, né? E nada disso. A verdadeira força do homem, ela está na bondade de coração. A mulher, como ela tem um dom do amor entranhado, ela ama por natureza, né? Até na amamentação, são liberados hormônios que fazem com que a mãe ame a criança. Você vê que é uma coisa natural. O homem, por esse instinto de competitividade, para ele amar, tem que surgir de um esforço. Então, mais uma vez, ele olha para a sua força e agora eu vou projetar fora de mim, eu vou me esforçar para amar. Então, e esse esforço, quanto mais ele consegue isso aí, mais ele se realiza, mais ele encontra o sentido de sua vida. Então, para ele ser realmente um homem segundo o coração de Deus, né, para ele
enfim, encontrar sentido realmente na sua vida. Ele precisa viver essa aventura fora de si. Ele precisa autenticar as coisas, a bondade do seu coração. E não estou falando uma simples bondade no sentido da justiça humana. Eu estou falando em misericórdia, em magnanimidade. Exemplo de São José, que aos olhos humanos ele foi traído por Nossa Senhora, que engravidou, que não era dele. A vontade dele, num primeiro momento, era assumir aquela gravidez como se fosse dele. Por quê? Porque ele sabia que eram 2 vidas que dependiam dele ali. Se ele fizesse aquilo que era direito humano dele, Nossa Senhora seria apedrejada e Jesus seria morto junto com ela. Mas o que ele quis no seu coração? Não, eu vou assumir essa gravidez. Ele ia deixar a sua carpintaria, o seu sustento, o seu bom nome, a sua boa fama, enfim, ele abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque ele amava. Então, é esse o convite que o homem, é essa aventura que o homem tem que viver. Amar ao extremo, dar tudo de si. E que aventura, né, que São José viveu, graças a Deus, Graças ele a Deus. assumiu, não é? Para que a gente pudesse ter, então, a salvação. E essa é a verdadeira força do homem. É a verdadeira força do homem. E olha, eu tenho um convite muito especial para você. De 19 a 21 de julho, olha, está chegando, acampamento Curados para Amar, com o tema Transformados pela Oração. Você está precisando amar mais? Percebe que está com feridas que está te impedindo de amar? Amar o marido, amar o pai, a mãe, amar pessoas que convivem com você? Então venha para esse acampamento, Curados para Amar, Transformados pela Oração. Vamos ter aqui a presença, olha, Padre Adriano Zandoná, Djanira Silva, Lúcio Domício, Ricardo Ida, Rogerinha Moreira, Rubens e Tânia Sabino e show com a Juliana de Paula. Olha que graça! Então vem para cá, vem para Canção Nova. Mais informações eventos.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 26 00. Agora eu quero acolher aqui com muito carinho o Lucas, não é? Que é da barbearia Casa Nostra. Seja muito bem-vindo. E o Daniel, bem-vindo, Daniel, que vai deixar aqui fazer aquele corte de cabelo. Lucas, que corte você vai fazer nele aqui hoje? O Daniel, vou fazer um curly, aproveitando o cabelo dele enrolado, né, esse encaracolado, que hoje é um cabelo desvalorizado, que a gente está fazendo indo contra o comum, né? Então nós vamos fazer esse penteado, aproveitando o cabelo dele e fazendo aqui na base um fade com um degradê. Sim. E aqui é isso, basicamente. Hoje o cabelo liso, ele é muito procurado. Porém, os homens hoje tendem a mostrar daquilo que não é de si, não é natural. Então, nós como barbeiros, nós participamos assim de workshops, de cursos e palestras assim para desmotivar isso, para aproveitar o que o cliente, né, que o homem tem ali, né? Então vai cortando esse cabelo, porque o homem tem que valorizar o que ele tem de original, não é mesmo? Então a gente quer ver esse corte de cabelo. Eu quero perguntar aqui para o Fábio Mendonça, que tem essa... Fábio Mendonça? Fagner Mendonça. O Fábio é meu vizinho lá, marido da Marlene. Fagner, querido, como que você cuida da sua barba? Porque precisa ter cuidados especiais com barba, né? Sim, é preciso, né? Não basta simplesmente deixar crescer, né, e a Deus dará, né? Mas é preciso ter um cuidado, sim, né? Pelo menos um cuidado básico, que é de estar lavando, assim como o cabelo, né? A gente geralmente é preciso lavar também com a barba. Então, eu lavo ela todos os dias, fazendo pelo menos aí pelo menos 3 vezes na semana eu faço ela, aparo, e assim vai mantendo, né? Aí tem os produtos, né? O Lucas pode dizer melhor, tem uns produtos que ajudam também a tá mantendo ela, tá deixando ela assentada no jeitinho ali, para não ficar naquela coisa toda. Eu estava vendo que tem até produto para deixar ela com o cabelo, né? Como se fosse molhada, não é? Pois é. Tem cera para barba. Você sabia disso? Não sabia, né? Eu nunca deixei a barba tão grande assim, não sabia. Então é interessante, não é? Para você que é homem, não é? E conhecendo aí essas realidades, e você que fez a opção de ter barba, realmente precisa ter um cuidado aí muito, muito especial. Agora, isso que o Lucas falou, Sandro,
que o homem está tendo uma tendência de querer revelar aquilo que não é o natural dele, assim, querendo até disfarçar, né, o artificial. Como que você vê essa realidade hoje do homem? Porque tem o cabelo cacheado, mas quer deixar como se fosse liso. Eu penso assim, eu vejo assim, né? O homem hoje, com essa, enfim, da forma como que está se desvirtuando tanto o feminino quanto o masculino, né? E dentro daquilo que era a dinâmica, vamos dizer assim, que a gente via até então, né? Na sociedade, o homem em direção da mulher, para uma conquista, numa paquera, assim. Hoje foi quebrado um pouquinho disso. A mulher ela tem mais iniciativa. Eu acho positivo. Por exemplo, vários encontros que eu vou, as meninas perguntam: estou gostando de um rapaz, ele está mantendo uma amizade comigo, mas e aí? Né? Ele não chega, não fala, não, se você tem dúvida, chega no rapaz e fala que você está gostando dele. Né? Tal. Mas eu sou da opinião que depois deixa o homem ser homem, deixa ele ter iniciativa. Mas nessa mudança, muitas vezes, de postura, que a mulher tem que tomar a iniciativa das coisas, você percebe o homem, ele é bom. Eu vim de eu cheguei a conviver lá no passado, lá na minha adolescência, eu vim de um ambiente de roça, de fazenda, tudo, mas que o homem não usava nem desodorante. Muitos não usavam nem desodorante. Então, assim, é positivo você ver o homem cuidando da sua aparência, realmente demonstrando a sua força. Mas você percebe que o homem ele vê um pouquinho de vantagem na questão da mulher estar cortejando ele ali. Né? Então eu não acho positivo isso não. Eu acho bacana o homem se cuidar, embora eu nunca tenha deixado barba muito grande assim e tal, mas até agora com o frio, né? Sim. Frio e calor assim durante o dia e frio à noite e tal. Então eu passo um creme no rosto porque tem até acontecido de rachar aqui um pouquinho, de escamar aqui um pouquinho assim. Os cuidados que precisa ter. Os cuidados que precisa ter, mas é agradável, né? O homem cheiroso e tal, mas não assim sendo algo que ele não é, né? Sendo algo que ele assumindo que ele é. Assumindo que ele é e principalmente, realmente, autenticando a sua masculinidade verdadeira. Da masculinidade, eu lembro, quando a gente ia falando sobre o mentor, né? Aquela coisa do convívio do homem, que vai se formando a masculinidade a partir disso mesmo, né? A partir desse convívio. Eu me lembro que desde criança eu já queria ter barba. Eu ia te perguntar isso. Pois é, mesmo muito novo, eu já queria ter barba. Eram duas coisas para mim era fundamental. Era a barba e a força. Isso já pequeno, para mim, era isso que eu queria ter, que eu queria ser. E tudo isso se deu através do convívio com os meus tios, com meu pai. Então, através desse convívio, dentro de mim foi sendo formado esse conceito de masculino, que era do homem de barba, do homem daquele que é forte, daquele que é capaz de cuidar, de proteger, aquele que é trabalhador. Então, foi sendo formado em mim já toda essa questão da moral mesmo, as virtudes, os princípios, através de algo simples, né, aparentemente, que é da força e da barba, mas para mim tem todo esse significado de princípio, né, de moralidade. Tem um significado essa barba aí. Muitas vezes, né, para muitos adolescentes, a barba ela significa realmente, olha, cheguei na maturescência, cheguei, né? Mas é importante quando essa barba, né, você viu os adolescentes deixando bigodinho, assim, o Fagner falando da sua adolescência que ele queria ter barba. O que a barba significava para você? Olha, você viu aqui os valores, a honra. Antigamente a gente aprendia que a palavra de um homem era como um contrato assinado. Né? Fio do bigode, né? Exatamente, no fio do bigode. Então, assim, aquilo que é externo representa aquilo que está no coração. E olha, eu quero, falando de homens, esse mundo, né, esse universo hoje, e a gente vê que, infelizmente, no mundo das drogas hoje, a maioria também são os homens. E nós lutamos tanto para ter o poder, né, de escolha na nossa vida. E Deus nos deu esse livre-arbítrio, a gente pode escolher, mas a gente precisa ter consciência também que as nossas escolhas, elas trazem consequências, né, na nossa vida. Então, que você também possa escolher bem na sua vida. Porque se você escolher usar drogas, você vai estar abrindo mão desse direito. Porque as consequências no nosso físico das drogas, elas são químicas e elas independem da nossa vontade, dos nossos desejos. A partir do momento que você usa a droga, você como que deu de mão beijada o seu poder de escolha, porque a partir dali a droga vai comandar a sua vida. Então não vale a pena, não é mesmo? Muita gente até pensa, eu vou usar essa droga aqui, mas quando eu quiser eu paro, como a bebida alcoólica, não é? Eu vou beber, quando eu quiser eu paro.
mas esquece que é um processo químico que está acontecendo no seu organismo e que só está roubando o seu poder de escolha. Então, se você aceitar um conselho, o conselho é esse: nunca, nunca use drogas. Agora, se você está usando, está assistindo agora a TV Canção Nova, já fez essa experiência e tem tido dificuldade, mas quer sair, quer se libertar, ou se você não experimentou, mas também quer orientar outras pessoas, que você possa ligar para esse número 121 ou acessar aí, olha, esse site que vai aparecer, cidadania.gov.br/drogas diga não. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Uma dica para você hoje muito importante. Lucas, no início o seu microfone não estava funcionando. Conta pra gente qual o nome desse corte. Explica de novo pra gente. Então, esse que eu estou fazendo aqui é um fade na base, né? Um degradê. Esse aqui eu estou fazendo não tão agressivo como mais comum. Até pelo tempo, né? Hoje nós estamos no frio, né? Então a rapaziada já pede para ir com mais calma, começa a deixar a barba. E aqui em cima, na parte superior, é um curly, que é para aproveitar, né? Novamente, o fio do cabelo dele mesmo, que é um cabelo enrolado, é um cabelo muito legal. Para valorizar mesmo, Isso. né, os cachos dele. E aqui na lateral, nós vamos fazer uma conexão entre o curto, né, e o longo. Mantendo então as arestas, né, para diferenciar. Uma coisa também que diferencia muito o cabelo feminino para o masculino é a questão da pele muda. Então nós não podemos usar o cabelo úmido que nem mulher, porque o couro masculino ele é mais oleoso. Até nisso tem diferença. Tem. Olha que interessante. A gente indica no inverno não lavar o cabelo com água quente, por mais que isso seja dolorido. Então vamos oferecer esse sacrifício. E também manter a forma do rosto sempre quadrada. Sempre tentando manter aqui esse formato, que uma coisa que difere muito do rosto feminino para o masculino é a forma. O masculino, nós precisamos assim, manter essa forma mais quadrada, esse formato. E manter isso aqui valoriza, isso aqui, a aresta, valoriza essa forma, que é um rosto mais robusto, né, que diferencia do rosto feminino. A mulher tem um rosto mais delicado, ela por natureza e por escolha também, né? A maioria das mulheres preferem, né, ter uma aparência mais diferenciada do que, né, que diferencie bem ao rosto masculino. Então isso é bem legal, bem interessante, manter, preservar mesmo, sabe? Características mais masculinas mesmo. E quem está aqui com a gente é o Daniel, né? Bom dia. Daniel, você gosta de usar sempre assim o cabelo curto, desse estilo ou não? Depois que eu comecei a frequentar a barbearia do Lucas, eu comecei a usar esse tipo de cabelo, exatamente pelo que ele disse, de valorizar o meu cabelo natural, do jeito que ele é, enrolado. Antes eu só usava cabelo curto, bem curtinho mesmo, para esconder, mais ou menos, os cachos. E depois disso eu comecei a deixar ele natural, do jeito que o Lucas faz. Olha que legal, gente. Que lindo, né? Isso também é um processo interior que vem de aceitação, né, da pessoa reconhecer e amar aquilo que Deus criou nela. Louvado seja Deus por isso. Então, para quem usa barba, Lucas, você também usa, né? Que orientações, que dicas você dá agora, quem está nos acompanhando aí, para os que assumiram a barba? A primeira dica, novamente, é não esquecer. Barba é sem umidade, gente. Barba saiu, que é uma coisa que o Fagner, né, é um cliente meu, que a gente conversa bem lá. Eu falo, a barba não combina com umidade. O cabelo faz mal, a barba faz mais ainda. A barba, ela conserva a umidade, então isso agride a pele. O trânsito, como nós andamos, né, estamos expostos ao trânsito, a intempéries, poluição. Tudo que vem ali vai grudar na onde? Vai grudar na barba. Bactérias. Então, se você deixa isso úmido, o próprio pode estar o tempo frio, que o próprio calor
do nosso corpo vai manter aquilo ali, que isso aí vai ser tipo a casa delas ali, elas vão se proliferar e vai fazer muito mal. Então, uma coisa que eu sempre converso muito com meus clientes é a questão ali do secador de cabelo, dos cuidados Dá mesmo uma secadinha. com a higiene pessoal, a gente se assimila muito à estética, mas só que não tem só o problema estético, você tem problema vai para a parte da saúde do corpo também. Então, manter a barba seca, usar produtos adequados. Hoje nós temos uma gama enorme de produtos como óleos, ceras, shampoos próprios só para a barba. Para a barba, próprio para o cabelo masculino, porque Legal. O pH da pele difere também. Olha só. Então é muito detalhe, gente. A gente precisaria aqui de um outro programa só para falar de barba mesmo e dos produtos. Lucas, Daniel, muito obrigada pela presença de vocês. Sandro, Fagner, Deus abençoe esse propósito, né, que nós trazemos aí de santidade e que vocês continuem levando também isso a muitos corações de muitos homens. O resgate da masculinidade e o homem dentro do projeto de Deus. Foi maravilhoso estar com você hoje aqui no Manhã Viva. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos juntos com um programa muito especial, especialmente para você. Deus abençoe o seu dia, a sua segunda-feira e a sua semana. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.